Tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Não podemos esquecer de dizer graças a Deus. Graças a Deus. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Não podemos esquecer de dizer graças a Deus. Graças a Deus. Tudo está no lugar. Deus não perde o controle absolutamente. Já quero agradecer o abençoado aí. Não deu nem tempo de ver, mas eu já recebo a tua generosidade. Não podemos esquecer de dizer em tudo graças a Deus. Muito bem-vindos, você que já está aí preparando o seu almoço, o Me Faz Tocinho. Cuidado, vá devagar. Olha a disciplina alimentícia, você vá devagar, não come em excesso. A idade está chegando, estou sentindo aí que tem gente subindo a escada já meio cansado, já não dorme direito, aquela dor aparecendo na coluna. Isso é sinal de toicinho em excesso, tá bom? A Val Brasil chegou? Ô, Glória! Alô, Val Brasil! Alô, Aldo! Amo vocês, coisas lindas, pessoas bacanas, chique, elegantérrima. Amo vocês. Luiz Carlos, Elson Cardoso, tem mais alguém aí? Lígia Borges, Rinaldo Júnior, Adailton Dias. Puxa, só gente bacana, só gente. Dionísio, Tereza Rosa, gente, Elson Campos. Gente, quanta gente. Aurora Cristina, gente. Mas o povo da graça de Deus é elegantérrimo. A contar, deixe que vos fala. Um gentleman, coisa para inglês ver. Ui! Muito bom! Tamo juntão, tamo juntão, tamo juntão, tamo juntinho. Bom, enquanto prepara aqui o meu caldo de inhame, bem caprichadinho, bem leve, tá? Deixe-me falar algo com vocês. Marlene Madeira, o que seria de vocês se não fosse a fé? Meu amado, deixe eu pegar aqui só os versículos que eu vou ler. Meu amado, sem fé seria impossível a existência humana. O ser humano, ele vive por fé. Olha, independente da sua crença, a Umbanda é movida pela fé. Não estamos aqui julgando a fé de ninguém. Eu não julgo a fé, eu analiso o entendimento. A Umbanda se move pela fé. Ah, você vai dizer, mas eles creem. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que para viver a Umbanda tem que ter fé. A Seixonuye, o Espiritismo, tudo o que está relacionado com a existência humana, abençoado, é a fé. Existe a fé natural e a fé que nós temos em Deus. Então, com o advento da graça de Deus, vai aparecendo muitas falácias. E uma das falácias que as pessoas dizem é o seguinte: depois do ano 70 não existe fé. Por uma pessoa crer em Deus, ela precisa ter o quê, gente? Não é fé? Sim ou não? Se a fé, ela durou até o ano 70, como que uma pessoa pode ter convicção daquilo que acredita, que se para acreditar em alguma coisa já tem que ter fé? Então, se depois do ano 70 não existe fé, essa pessoa não crê em Deus, porque a palavra crer, ela vem da etimologia da fé. Se quem crê é porque tem fé. Como eu vou crer sem ter fé? Então há muitas falácias em nome de graça, há muitas falácias se surgindo, pessoas querendo ir além do que convém, falando o que não convém. Abençoados, tudo aquilo que se falar em termos de graça
e que você não comprovar por meio do Evangelho ou por meio dos historiadores, isto se torna uma falácia. E ontem chegou para mim um texto de alguém que colocou no Facebook a expressão seguinte: eu não preciso de fé, eu preciso de determinação. Quem precisava de fé era quem vivia antes do ano 70, que depois do ano 70 não tem mais fé. E as pessoas acham lindo isso, diz, caramba, que revelação. Mas não há revelação nisso. Há um engodo. Deixa eu chegar mais para cá para mim ficar aqui mais bonitinho um pouquinho. Assim, empurrar mais aqui. Peraí. Há um engodo nisso. Vamos começar a entender. Abraão foi considerado o pai da fé. Esta fé de Abraão estava antes da graça e estava antes da lei. Não havia nem lei nem graça. E Abraão foi justificado pela fé. Em Mateus capítulo 23, versículo de número 23, Jesus disse o seguinte aos fariseus e os hipócritas. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. 2 pontos. A justiça, a misericórdia e a fé. Então, olha, a fé já existia em Abraão, antes da lei. A fé existia na lei e a fé existia na graça. Preste atenção, sabedoria de Cristo ativada. Então, 3 níveis de fé. A fé antes da lei, a fé na lei, o preceito mais importante da lei, diz Jesus em Mateus 23, 23, era a justiça, a misericórdia e a fé. Na lei tinha fé? Tinha. Só não era o dom, mas tinha que ter fé. Tudo o que está relacionado na esfera humana, no contato com o Criador, exige fé, porque Deus é Espírito. E o apóstolo Paulo disse aos Hebreus que sem a fé, ela é impossível agradar a Deus. Então não existe essa coisa de a fé acabou depois do ano 70, porque a fé, ela é essencial à vida humana na sua relação, da sua crença. Sem fé não há crença. Se você não tem fé, você não crê em nada. Ah, não, é porque a fé acabou no ano 70. E o que é que existe? Você crê em quê, então? Ah, eu creio em Deus. Não, então tem fé. Para você crer, você tem que ter fé. Não, é porque a fé era um dom até o ano 70. E pode me mostrar onde está escrito isto? Não tem como. É bem verdade que a fé da lei era uma fé produzida pelo homem, pelo seu próprio esforço. Como diz em Abacuque, o justo viverá por sua fé. Paulo vem e diz que nós, a igreja, aliás, no primeiro século, essa igreja, ela estava agora preparada pela fé que havia de se manifestar. A lei serviu de aio, e uma vez que essa fé dom se manifestou, ninguém mais está preso ao aio. Só que a fé da lei era uma, a fé de Abraão era antes da lei e era antes da graça, e por isso ele foi chamado o pai da fé. A fé na lei era uma, a fé da graça é diferente desta fé que vivemos hoje. A fé da graça era uma fé que cruzava o pacto, só que eles tinham fé naquilo que ainda iria se concretizar. Eles viviam numa fé esperançosa. Nós que passamos do ano 70, vivemos na fé certeza de fatos que já aconteceram. Ora, eu não estava lá quando Jesus morreu naquela cruz, mas pela fé eu entendo que isto é uma verdade. Então a minha fé não é uma esperança que Jesus vai ressuscitar, é uma fé certeza que ele ressuscitou. Se eu não tenho fé para acreditar isso, eu anulo o sacrifício de Cristo sobre a minha vida e vivo o quê? Em nada. Agora, dizer que não existe a fé
É dizer, então, que eu não vivo numa fé, não no cruzamento pactual, não numa fé da lei, mas é que eu vivo numa fé na certeza de fatos que já aconteceram. Porque isto é que é a fé. Não é o que disse Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Deixe-me ver se é versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Muito mais do que lei e graça, a fé é o quê? A certeza. Ora, eu vivo pela fé. Eu vivo na certeza que vou criar os meus filhos, que vou conseguir quitar o meu carrinho. Eu vivo na fé, na certeza, porque a fé é a certeza, não é a dúvida. Então eu vivo na fé de que o meu casamento é uma bênção. Eu não vivo nesta dúvida. Então, se eu não tenho fé, esta certeza, esta convicção, o que é que se vive então num relacionamento com Deus? Então Paulo disse, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo o fim do túnel, mas eu vou entrar nele. Eu tenho fé, certeza e convicção. Eu não vejo o fim desta pandemia, mas eu tenho fé, eu tenho certeza, eu tenho convicção que eu entrei sem pedir e vou sair conduzido em triunfo e ter perfeita vitória. Eu tenho fé que você que está me ouvindo hoje, esta manhã, 11h40, 11h55, está atravessando uma crise financeira, mas eu tenho certeza, da forte convicção, do entendimento, que portas já estão se abrindo, porque você não pode ficar preso ao passado, ao marasmo, e que você tem certeza de que Deus não pode te abandonar. A fé é essencial à existência humana no seu relacionamento com o Criador. Ei, alô, desperta, ó tu que dormes. Sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível vencer as tempestades. Sem fé é impossível partir para cima. Sem fé, nós vamos olhar para a nossa natureza humana, para a debilidade, para as coisas que estão diante de nós. Mas quando você tem fé, você reage, você é impulsionado, você acredita, mesmo que a tua carne não veja, que os teus olhos não vejam, a tua carne não sinta. Pela fé, pela plena certeza de convicção, você espera dias melhores, e avança hoje, e avança amanhã, e vai hoje, e vai amanhã. E como Paulo disse para os irmãos do primeiro século, é de fé em fé, é de glória em glória. Eu não venci hoje, mas vou vencer amanhã. Amanhã não dê certo, mas eu tenho fé, a plena certeza da convicção de fatos que se esperam. Eu creio assim, porque sem fé, a essência da vida humana é um desastre. Ora, se não tem fé, não crê. Se você não crê em nada, o que é que você vive em função de quê? Ora, se eu não creio que vai melhorar amanhã, eu vivo um desastre. Não, eu creio. Só pode crer quem tem fé, senão é dúvida. Ele disse, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O nome disso chama fé. Eu não estou vendo, mas eu creio que você já está curado. Eu não estou vendo, mas eu creio que este será o melhor mês, o mês de junho será o melhor mês da sua vida. Eu não estou vendo, mas eu creio que portas serão abertas sobre a sua vida e eu vou receber um testemunho seu dizendo, Geraldo, eu creio, por isso eu falo. Nós falamos, nós cremos, por isso nós falamos. Eu não vejo, mas eu creio que a sua filha é uma bênção. Creio que você está largando o vício, está quebrando essa algema. Eu creio que você está se desvencilhando do mal, que você está mudando de vida pela fé, numa atitude de fé. A carne diz não, a mente diz não, mas você diz sim, eu vou mudar. Eu preciso mudar, eu preciso renovar a minha mente, eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso ser um marido melhor. Como é que eu vou fazer isso? Descrendo que isso não pode ser possível? Não, crendo que Deus chama a existência, já chamou,
falta você tomar posse, acreditar nisto. E para acreditar, a palavra acreditar, é preciso ter fé. Então, se você ouvir alguém com esta falácia dizendo a fé era apenas até o ano 70, que agora é modismo, fala tudo que acontece na Bíblia é até o ano 70, mas não saber dividir. Então leia comigo, aí você leia na sua casa, porque aqui não é telão. 11h40 você sabe, né? Eu já estou aqui e a barriga está... A barriga já está falando em língua. 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 13, mata esta falácia. Agora, pois, pregou Paulo no primeiro século da era cristã. Tá rindo, né, Reinaldo? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Então, Paulo disse que quando viesse o que é perfeito, três pilares da graça iriam permanecer. Seriam eles a fé, a esperança e o amor. Ora, se não existe a fé, não existe o amor, porque o amor está ali no mesmo nível, dizendo que seria até maior. Então, se acabou a fé depois do ano 70, acabou também o amor. E aquela esperança ali é a mesma esperança que os irmãos do primeiro século viviam? Não. Eles esperavam a concretização da promessa. Se cumpriu em 70. Nós esperamos dias melhores no meio dessa pandemia. Eles esperavam os Messias vir. Nós esperamos que a nossa família seja impactada pelo Evangelho. Isto é esperança. Eles esperavam os corpos glorificados. Nós esperando que a nossa família seja impactada pela graça de Deus. Esperamos coisas superiores. Esperamos que nós tenhamos a provisão. É uma esperança diferente. Eles esperavam algo que não tinha se concretizado. Nós temos a certeza que já concretizou e a nossa esperança está em dias melhores, quando vamos viver, através desse conhecimento, o melhor da graça de Deus. Eu creio, eu recebo que sem a fé você jamais viveria. Creio também que sem este conhecimento, para que você entenda, tem que ter fé. Eu também sei que para você crer que Deus existe, você tem que ter fé. Por quê? Porque você não vê. Como acreditar em algo que você não vê? Por meio da fé. A fé, vou repetir, é a essência da vida humana em todos os aspectos. A fé é a certeza, é a convicção de fatos que nós não vemos. Eu espero ter sido claro, como é claro este entendimento. Ora, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Isso permanece. Porque se acabar um, também tem que acabar o amor. Não pode. Meu amado, a vida humana sem esperança também é uma vida vazia. A vida humana sem amor é uma vida vazia. A vida humana sem fé é uma vida vazia. Desses três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor, mas não quer dizer que a fé deixou de existir. Um grande e caloroso abraço, aquele almoço, vá devagarzinho, assim como eu vou chegando, só no sapatinho, oh, oh, e só no sapatinho, oh, oh, e só no sapatinho, eu vou chegando, só no sapatinho, eu vou chegando, só no sapatinho, oh, oh, e só no sapatinho, oh, oh. Beijo do GG, só no sapatinho, oh, oh, só no sapatinho, oh, oh, só no sapatinho.